Companheiro, é o seguinte, nesse momento, na verdade, a questão de sair da greve agora não é só a questão de nadar boi na praia, não é só questão de entregar a nossa dignidade, é questão de abandonar os colegas que já sofreram retaliação nesse momento. Eles não podem esquecer disso. Não é daqui para frente que a gente vai negociar. A gente vai negociar como se sair da greve agora. Como? Quem sai derrotado não negocia nada. Perde. E nós temos garantido respeito esses últimos anos. Desde que eu entrei aqui, nós estamos numa categoria respeitável. Hoje em dia, o servidor não precisa mais pegar pasta de juiz, não precisa mais ser baixado, não precisa fazer mercado, nem pegar filho de juiz no colégio. Vamos voltar à situação? Porque voltar derrotado, para mim, é perder a dignidade. E quem perde a dignidade, o buraco não tem fundo, não. É descer para baixo. É perder a honra, perder a moral, perder o profissionalismo, perder a qualidade do serviço. E mais do que nunca, deixar os colegas abandonados, colegas que tiveram no interior principalmente, que estão sozinhos lá, sendo retaliados, com problemas sérios de remoção negada, de perda de ar, de perda de função, deixar eles a ver navios. Nós somos a categoria de respeito, somos unidos, estamos aqui, a capital ainda não tem tido um tipo de retaliação maior, mas não podemos só pensar no nosso umbigo, não. Nós vamos sair dessa e só sai, se sair agora não consegue nem isso, quer dizer, na verdade não tem proposta nenhuma deles, não consegue nada. E como o Toninho falou, não vai conseguir no próximo governo também, vamos ficar aqui no gelo durante toda a nossa vida, inclusive, não vamos esquecer de todos nós. Outro microfone, Denise, esse aí, ó, pega aquilo lá, ó. 10 minutos. Estou concluindo já. O 549, não podemos esquecer deles. Se congelar isso, gente, a categoria não vai ficar sem salário, não. Vai deixar de ser categoria. Daqui a 10 anos não tem servidor público mais. Tá certo? Vamos analisar isso, pode botar aqui. Encerradas as inscrições. Hilton, Silas, Adinaldo, Francisco, Nélio, Aline, Tássio, Rogério e Elisa. Ok? 2 minutos, Rogério? 2 minutos. Por favor, os companheiros já vão se aproximando, tá certo, gente? Hilton, em seguida Silas. Me fale por 1 minuto, viu, Rogério? Bom, olha, a Aline falou uma coisa aqui que eu acho que é muito interessante, quando ela diz, esses juízes se acham deuses, a gente vive falando isso, né? Quando deliberam uma coisa desse tipo. Mas a gente não pode esquecer que existem outros que estão se considerando deuses também. Existem os parlamentares que estão se considerando deuses quando deliberam lá por consenso, com todos os votos, de que vão congelar salários e concursos por 10 anos. Existem os deuses da grande imprensa que estão falando todos os absurdos, as mentiras em relação à nossa greve. Existe o Deus Lula também, que disse que se pudesse cortava o ponto dos servidores, que o servidor público não era para fazer greve, né? Então, existem todos esses deuses, não é nada isolado de juiz. É o que um intelectual italiano sempre classificou, que junto com outras coisas se chama bloco de poder. E a gente precisa entender o que está em jogo. O que está em jogo é o posicionamento de um bloco de poder em relação não apenas ao movimento dos servidores públicos, mas aos movimentos sociais. Eu vou falar sobre isso nos meus 2 minutos. Bom, uma coisa muito importante que a gente precisa entender nesse momento, gente. A gente está analisando a questão do percentual, que nos parece absurdo, mas eles estão tentando quebrar essa greve com percentual, e essa é uma questão fundamental, mas estão querendo quebrar a nossa capacidade de organização quando coloca essa multa de 100 mil reais. Isso é uma coisa que vai ter uma decorrência a médio e a longo prazo. Nós estamos voltando para o início do século XX, quando as nossas gargantas foram cortadas porque a gente não podia falar porque não tinha direito de organização. Então esse governo ele está migrando, esse bloco de poder está migrando de uma posição conservadora para uma posição reacionária, que desarticula a sociedade civil organizada para que ela não tenha condição de resistir aos absurdos que são impostos. Então eu estou falando isso tudo aqui para dizer que nós cometemos o erro. Além daqueles erros que eu acho que são pequenos, menores do que Toninho falou aqui, não me expressei no momento porque não era aquele momento do debate político sobre o momento da greve, certo? Mas além, o grande erro que nós estamos cometendo é, inclusive no ano eleitoral, nós não darmos nomes aos bois. Nós precisamos estar colocando nas nossas faixas, nos nossos panfletos, em todo lugar o nome de Lula e o nome de Dilma, porque ele não tem
vacilado, inclusive de destruir as nossas conquistas históricas, como o direito de greve. Por que é que nós vamos fazer preservação eleitoral? Então esse é um problema de linha política que o movimento, como diria Ednice, é o meu sonho erótico, que nós cheguemos aqui no momento e encaremos de cabeça erguida os nossos adversários, que têm se colocado de maneira muito firme contra nós. Então eu vou concluir dizendo o seguinte: o grande problema aqui, viu, Denise, eu quero lhe tranquilizar, não vai ser deliberar sobre a continuidade da greve. Eu duvido que alguém vote aqui contra a continuidade da greve. A grande questão aqui é a forma que nós vamos voltar para conversar com os nossos colegas. É se nós vamos transformar cada vez mais, porque nós já iniciamos nessa greve apenas de paralisação, numa greve de mobilização. Essa que é a grande questão. E não vamos nos iludir, não é articulação por cima, como o Toninho falou aqui, respeita a fala dele, é a nossa greve que está pressionando. Então vamos mobilizar, o momento da decisão está chegando, vamos chegar nas nossas áreas, nos nossos setores, convencer os nossos colegas a aderir à greve e ao processo de mobilização, porque nós vamos ter vitória a partir da nossa organização, que eles não vão conseguir retirar agora, nem a médio nem a longo prazo. Silas é de novo. Silas é de novo. Colegas, bom, eu acho que a nossa Assembleia, ela justamente é importante nesse momento, porque eu acho que foi o momento em que a gente está sofrendo mais agressão, e eu tive uma preocupação em relação às decisões do STJ, que primeiro foram servidores do TRE, de onde eu sou servidor, e logo depois veio a decisão do TST, né? Então, no TRE eu fiquei preocupado com duas questões. Em primeiro lugar, seria como nós ficamos preocupados, como a administração ia receber e que atitude ia tomar em relação a essa decisão. E em segundo lugar, qual seria o comportamento dos servidores. Evidentemente que o comportamento dos servidores, a gente ficou preocupado com um retorno em massa, aquele desespero. Então, como o Fred relatou aqui, fomos conversar com o diretor-geral, e o entendimento dele foi o entendimento que nós tivemos e temos, é que essa decisão, ela não atinge individualmente os servidores, atinge as entidades sindicais, e elas tomarão as providências necessárias. A portaria que saiu, e nós queremos deixar bem claro isso, principalmente para os colegas do TRE, a portaria que saiu foi uma decisão da diretoria ou da presidência da administração do TRE para dar cumprimento à decisão, porém sem nenhuma tentativa, pelo menos ouvimos isso da boca do diretor-geral, de uma tentativa de pressionar servidor para voltar ao serviço, por mais que isso possa parecer, ainda não vi o conteúdo da portaria, mas não é, pelo menos até o momento, essa intenção. Então, obtivemos do diretor a garantia de que qualquer retaliação relacionada ao servidor individualmente, o comando de greve seria chamado para que conversássemos com ele primeiramente. Então nós gostaríamos que os servidores continuassem firmes, independentemente de que o diretor tome uma postura de retaliação individual, mas que nós continuemos firmes, porque a nossa greve é para ser fortalecida agora. Esse é o momento de fortalecer.